na disciplina e na admoestação do Senhor. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Deus Santo, Deus amado, nós mais uma vez te exaltamos pelo privilégio que temos, principalmente de estarmos vivos. A vida é dádiva do Senhor. Vem do alto. Portanto, nós entendemos que devemos exaltar-te, enaltecer-te. Também, Deus, pedimos que tu venhas ensinar-nos nesta manhã, pois necessitamos ser ensinados por ti. É por meio da santa e bendita palavra do Senhor que vamos viver neste mundo corrupto, fazendo a vontade do Senhor. Deste modo que tu venhas, em nome de Jesus, ensinar-nos, informar-nos acerca do que vamos estudar a partir de então. Ó Deus, que nós possamos entender que não tem a ver com a nossa capacidade, com a nossa intelectualidade, com a nossa força física, tem a ver com a ação do Espírito Santo em nós, proporcionar uma condição ou uma capacidade para vivermos neste mundo de acordo com a palavra do Senhor. Assim sendo, pedimos em o nome de Jesus que o Senhor venha fazer com que nós, especialmente pais, venhamos a entender que a responsabilidade é nossa no que diz respeito à educação dos nossos filhos. E que o Senhor possa, assim, meu Deus, envolver-nos de uma graça poderosíssima para que possamos, assim, viver neste mundo. Que assim seja em nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém. Irmãos e irmãs, até aqui nós já estudamos, tendo em vista o nosso tema, criando filhos neste contexto pós-moderno de imposições ideológicas de gênero, que precisamos saber que devemos viver neste mundo subscrevendo-nos à ideologia de Gênesis. E, por conseguinte, vimos que temos a necessidade de conhecermos, de sabermos, ou por que não dizermos, a necessidade de discernirmos quais são as filosofias, os pensamentos que envolvem o nosso tempo. Nós vimos ontem que há uma necessidade enorme de conhecermos a consciência intelectual que envolve o nosso tempo, já que nós não podemos combater, no bom sentido, o que nós não conhecemos. Nós vimos ontem que há necessidade de sabermos quais são as raízes dos ramos filosóficos anticristãos. Nós vimos ontem que há necessidade de sabermos qual é a seiva, a potência, a energia acadêmica que impulsiona todo esse movimento ateístico, portanto averso à ideia de Deus, na sociedade atual, neste mundo pós-moderno, cuja característica principal é o paganismo. É a necessidade de pôr o homem no palco da existência. É a necessidade de ver o homem como sendo a medida de todas as coisas. Hoje, nós vamos estudar, tendo em vista o assunto desta conferência, que há a necessidade de nós pais entendermos que a responsabilidade no tocante a educação dos nossos filhos é exclusivamente nossa. A responsabilidade é nossa, não é do Estado. Deste modo, nós não podemos terceirizar o que cabe a nós.
Nós vivemos em um contexto social onde isso está na moda. São as babás que passam a ocupar este espaço educacional na vida dos nossos filhos, tendo em vista muitos casos que permeiam a sociedade dos nossos dias. Deste modo, nós precisamos entender que a responsabilidade é nossa, enquanto pais. Nós muitas vezes negociamos esta responsabilidade educacional, tendo em vista os nossos filhos, com terceiros, avós, babás, por conta de uma vida mais cômoda, mais sossegada. Nós vivemos hoje a realidade no que tange a educação dos filhos, destinada exclusivamente ou terceirizada a babás. Pais ausentes, pais que não participam efetivamente da educação dos vossos filhos. Paulo, aqui neste texto de Efésios 6, precisamente no verso 4, vai destacar exatamente isso. O termo aqui, provocar os filhos à ira, é tornar-se ausente na vida dos filhos. É estar ausente. Notem que, diante de tudo que nós já estudamos, o quanto é importante nós, pais, estarmos presentes na vida dos nossos filhos. Estamos vivendo uma guerra, como disse ontem, no campo das ideias. A arma maior usada por nossos inimigos no campo das ideias não é a espada, mas filosofias. E é por meio da educação, não só a educação que se restringe às ambiências educacionais formais, às instituições educacionais formais, mas a educação que se restringe aos meios de comunicação, às telenovelas, às séries, os filmes e todas as coisas associadas a isto. Nós vivemos um mundo onde existe uma proposta educacional anticristã presente em quase tudo. Não há nada que seja explicitado hoje sem que tenha um propósito educacional específico. Se percebeu, a partir dos movimentos que estudamos, especialmente ontem, a necessidade de fazer uso especialmente dos meios de comunicação, tendo em vista o desejo de massificar, expondo uma filosofia específica, anticristã, ateística, humanista. Vocês sabem que, a partir do século XIX, metade do século XX, o marxismo começou a ressaltar que os pais deviam ser impedidos de educarem os seus filhos. A proposta pedagógica advinda do marxismo no Ocidente, tendo em vista a educação dos filhos, foi tirar a responsabilidade dos pais no que diz respeito à educação dos filhos. Obras foram escritas destacando isto. Max Horkheim destacou isto. Isto porque, como nós vimos ontem, se entendeu, isto é, os marxistas, que é por meio da instituição da família tradicional que o pai inculca na cabeça dos seus filhos a necessidade de continuar vivendo num sistema político, governamental, econômico, capitalista. Irmãos, percebam que há uma proposta permeando a sociedade no que diz respeito à educação dos nossos filhos. Talvez, em se tratando de Brasil, isto tenha ficado mais evidente com um projeto de lei que não vingou,
confeccionado pelo ex-deputado Jean Williams, e a deputada, não sei se está ainda atuando, Érica Cocai, onde, em um dos artigos, ambos dizem: nós temos que deixar a criança decidir, impedir o pai de opinar. A responsabilidade, volto a ressaltar, é minha, é sua, é nossa enquanto pais. Nós vamos observar que a palavra de Deus ensina exatamente isto. Mas antes de vermos o que a palavra de Deus ensina quanto a isto, eu penso ser importante nós destacarmos o que o Código Civil ensina e o que o ECA ensina. Assim sendo, observemos que, no que diz respeito ao Código Civil brasileiro, em seu artigo 227 e 229, se sustenta a ideia de que a responsabilidade, no que diz respeito à educação dos nossos filhos, é nossa. Isto é, de nós, pais. É uma condição, segundo o Código Civil, que não pode ser negociada. O Estatuto da Criança e do Adolescente vai ressaltar a mesma coisa. Por meio da Lei 8.069/90, responsabilidade é dos pais ou dos responsáveis. Notem que até o Estado de Direito, por meio das suas normas, sustenta a ideia que a responsabilidade é exclusiva dos pais. E aí eu penso que há uma razão de ser. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, os pais ou os responsáveis, em tese, são as pessoas mais próximas. Portanto, são as pessoas que estabelecem os vínculos relacionais. E vocês sabem que ninguém vai ouvir, que ninguém vai escutar quem não ama, quem não tem envolvimento, quem não tem vínculo, com quem não tem vínculo, com quem não tem envolvimento socioafetivo. Então é óbvio, é uma coisa óbvia, não passiva de discussão, é ponto pacífico. Responsabilidade é minha, é sua. Não é do vizinho, não é da vizinha, não é do professor da escola tal, é sua, é minha. Nós vamos ver que é exatamente isto que a palavra de Deus ensina. A começar por Gênesis 17, quando Deus institui a circuncisão como sinal da aliança abraâmica. Deus diz a Abraão: é responsabilidade sua, Abraão, circuncidar a sua prole. Não é responsabilidade de outra pessoa, a não ser sua. A participação visível, portanto, da família, da aliança, ou seja, o convívio na igreja visível. Circuncisão é o sinal do batismo. É um signo, é uma representação de que visível de que passamos em Jesus a fazer parte do povo santo de Deus na terra. A responsabilidade é do pai, diz Deus a Abraão, de carimbar, de tatuar, de estigmatizar a criança com a inscrição, indiretamente falando, por meio da circuncisão: este é da aliança. Responsabilidade dos pais, é a família da aliança, se movimentando sobre a face da terra, propalando ao mundo que cabe aos pais educar os vossos filhos. Abram comigo o texto de Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, versos de 6 a 9. Dos versos de 6 a 9. Notem o que diz.
Deus, por meio de Moisés, dizendo aos pais judeus: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. E aí, aqui nós temos a ideia do culto doméstico. Não é nada moderno. O termo é moderno. Mas a prática não é. Deus está dizendo: faça o culto doméstico. Sente no sofá, ou na mesa, ou no chão. Ensine as minhas palavras em tua casa. Tua casa. É a partir da ambiência familiar, é a partir do contexto doméstico, da atmosfera, da esfera doméstica, que a educação cristocêntrica, teocêntrica, que tem Deus, que tem Cristo por centro, é ensinada, é inculcada na cabeça dos nossos filhos. Diz aqui a palavra de Deus. E andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, é uma coisa ininterrupta. Não é de quando em vez. Talvez você faça o culto doméstico uma vez por mês. É bem isto, pastor. É o tempo todo. É o modo que é permanente, é constante. A movimentação, conscientemente falando, é termos a necessidade de estabelecermos dentro da nossa casa esse relacionamento de trazer os nossos filhos para a palavra de Deus. A formação cognitiva dos nossos filhos é nossa. A responsabilidade de formar a cabeça é nossa. Pais, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Eu entendo aqui uma coisa, que é o seguinte: viva, é mão, é caminhada direita, correta, de acordo com a palavra de Deus. Seja o testemunho existencial, no dia a dia, de que de fato o que você ensina nos cultos domésticos é verdade. Propare por meio das suas atitudes, por meio da sua vida, que de fato a palavra de Deus é o que nós devemos seguir, o correto. Viva isto! É o testemunho também, dentro de casa. Não é só comunicação, não é só conversa. É testemunhar, é viver o Evangelho. É propagar o Evangelho por meio das atitudes, por meio da vida. Vocês sabem que, psicologicamente falando, a criança é como uma esponja, absorve tudo. Deste modo, se você se relaciona com os seus dentro da sua casa, de modo incompatível com a palavra de Deus, esta criança vai absorver o que é incompatível com a palavra de Deus. Então, viva! É ter a palavra de Deus integralmente envolvendo a nossa existência, marcando a nossa vida, é estar cativo, rendido, sepultado na palavra de Deus. É ser engendrado, é ser tomado, é ser possuído pela palavra de Deus, em todos os sentidos. Abram comigo o que diz. Vejam comigo o que diz também, Provérbios 22, verso 6. É a mesma consciência veterotestamentária. Responsabilidade no que diz respeito à educação dos filhos é dos pais. Os judeus entendiam isto perfeitamente. É do pai. Quando Moisés chama o povo para sair do Egito, convoca, porque Deus havia dito que ia arrancar o povo do Egito, das mãos discricionárias, déspotas do tirano rei do Egito, os mesmos enfrentam um percalço, atravessar o Mar Vermelho. O pai não perguntou para o filho: você deseja atravessar? Não, o pai pegou e levou e conduziu. É a responsabilidade do pai. Vejam o que diz o provérbio:
Tendo em vista isso, é andar junto, é caminhar junto, é atravessar os rios túrbios, agitados, efervescentes da existência, caminhando com os nossos. É andar de pés enxutos, quando o mar se abrir, segurando na mão dos nossos. Provérbios, capítulo 22, verso 6, por gentileza. Ensina a criança, um texto que vocês conhecem, no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará deste caminho. Não é ensinar o caminho, é ensinar no caminho. É estar junto. É não ser ausente. Pais ausentes irritam os seus filhos, diz Paulo lá em Efésios 6. Adolescência é a fase em que esta irritação, essa rebeldia é manifestada. Se há uma ausência até os 12 anos, pode ter certeza por parte dos pais, haverá uma rebeldia, uma irritação por parte dos filhos. Ei, presta atenção, papai, eu existo. Roupas exóticas, piercing e tantas outras coisas. Ei, papai, eu existo, eu estou aqui. É o adolescente chamando a atenção ao pai ausente, ao pai distante, ao pai que, a exemplo de Davi, quando Aminon estupra Tamar, e Absalão toma ciência do fato, recebe Absalão, depois de ter matado Aminon, por conta de tudo isso, com um beijo, simplesmente. Ausência total. Não houve exortação, não houve disciplina, não houve participação. Davi foi um soldado magnífico, foi um rei magnífico, mas como pai foi péssimo. É andar junto, é estar perto, é estender as mãos. Cabe aqui uma pergunta. Você é do tipo de pai que ficou a vida toda ausente, tendo em vista a educação dos seus filhos, e de repente, na adolescência, o menino ou a menina começa a manifestar rebeldia, e você diz assim, está tudo errado, você tem que dizer isso, você... A responsabilidade é sua. Eu sei que toda regra tem sua exceção. Isso é óbvio. Mas, majoritariamente, quando não há o que Deus diz, a consequência é óbvia. Semente, quando não é plantada, a árvore não cresce, não produz frutos, segundo o que Jesus disse. Os puritanos, reformados ingleses do século XVII, diziam que o eleito de Deus tem duas marcas. A marca da orelha e a marca dos pés. Ouve a palavra de Deus e segue a palavra de Deus. Os pais têm o papel de fazer com que os filhos ouçam, venham escutar a palavra de Deus, para que os mesmos venham seguir a palavra de Deus. Irmãos e irmãs, é preciso que nós tenhamos esta consciência de que a responsabilidade é nossa. Não perca tempo assistindo um jogo de futebol. Não estou dizendo que a gente não tem que fazer isso. Não perca tempo, você, dona de casa, com a sua estética. Eu não estou dizendo que a gente não tem que fazer isso, eu estou falando de coisas demasiadas, exageradas. Gaste o tempo que você tem, se você tem uma vida agitada, porque você trabalha de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, ou de segunda a segunda. O tempo que você tiver, gaste, no bom sentido, com os seus. Senta com os seus, onde for, onde estiver, e dedique-se um tempo na condução dos seus à palavra de Deus. Irmãos, existem pais que não sabem onde está João 3,16? E como vão sentar com os filhos para falar de Deus? Notem que, primeiramente, a gente precisa saber, para depois ensinar. Se eu não estou envolvido com as coisas de Deus, como eu vou fazer os meus envolverem-se com as coisas de Deus? É um efeito dominó. Depois, quando o negócio apertar, quando a menina ficar grávida aos 16 anos, ou quando o menino começar a usar entorpecentes,
Aí vem o arrependimento, aí vem todos os questionamentos, as indagações, quando não passam a culpar a Deus. Porque se entende que vida com Deus tem a ver com estar cativo a um sistema religioso. É bater carteirinha todos os dias de culto na igreja. E não tem nada a ver com isso. Vida com Deus tem a ver com piedade, tem a ver com devocionalidade, tem a ver com intimidade com Deus por meio do Espírito Santo, que nos é concedido quando nós encontramos com Jesus, e é o próprio Espírito Santo que nos apresenta, que nos dá Jesus. Se você não conhece o Deus que você serve, se você não conhece a palavra de Deus, como você vai ensinar a palavra de Deus? Não tem o hábito de ler a palavra de Deus. Existem muitos cristãos que nunca leram a palavra de Deus por inteira. O índice de cristãos analfabetos no que diz respeito à palavra de Deus hoje é altíssimo. Como você, pai, como você, mãe, vai educar os seus segundo a palavra de Deus, sem conhecer a palavra de Deus? Eu passo a apresentar a vocês, tendo em vista esta premissa, esta proposição, de que a responsabilidade é nossa, ou seja, de nós pais, no que diz respeito à educação dos nossos filhos, algumas dicas, tendo em vista isto. Primeira dica: a norma que deve normatizar a educação dos nossos filhos é a palavra de Deus, e não os preceitos dos homens, a tradição dos homens. E não os modismos. A norma que deve normatizar a educação dos nossos filhos é a palavra de Deus. É a régua. É o cano. É a vara de medir. É o que qualifica o que é certo e o que é errado. Não é a tradição, não é a cultura, não são os modismos. É isto que o apóstolo Paulo destaca quando mesmo escreve aos Colossenses. Se não, observem comigo. Colossenses, capítulo 3. Verso 21 e 22. O texto aqui tem a ver com a união mística, com Deus, por meio do Espírito Santo, no ato do nascimento, nos unir a Jesus. Por conseguinte, tendo em vista isto, o apóstolo Paulo diz o seguinte: quem está unido a Jesus morreu para as coisas do mundo e passou a viver para as coisas de Deus. Verso 20, ele diz assim: se morretes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Verso 21, não manuseieis isto, não proveis aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Nós não devemos, se somos de Jesus, se estamos em Jesus, tendo em vista a educação dos nossos filhos, seguir os rudimentos deste mundo, as filosofias mundanas, os modismos. A homossexualidade entre a juventude, na atualidade, tem muito a ver com o que está na moda, com o modismo. Existe hoje jovens que partem para a homossexualidade por curiosidade, porque está na moda. Os pais devem se insurgir, propondo a educação bíblica, dizendo que nós somos educados de acordo com a palavra de Deus, o que normatiza, a norma que normatiza, qualifica, é a palavra de Deus. Esta é a primeira dica. Esta é a primeira dica. Segunda dica: entender que o não para a educação bíblica é positivo, não é negativo. Vocês sabem que para a psicologia positivista humanista atual, o não é uma coisa negativa, traumatiza. Evite, pai
ou pais, o não, na comunicação com os vossos filhos. Mas, de acordo com a palavra de Deus, o não é negativo, é positivo. Para a educação bíblica, o não é positivo, não é negativo. Se não notem comigo, o que diz Gênesis 2, verso 27. Gênesis 2, verso 27. Deus começa o relacionamento com o homem dizendo não. Deus começa o relacionamento com o homem dizendo não, com a humanidade, na pessoa de Adão e de Eva, dizendo não. Vejam, Deus está dizendo, Adão, Deus está dando as instruções, os mandatos criacionais. No verso 17 nós temos um mandato espiritual. Aí Deus está dizendo a Adão e a Eva, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. A segunda dica, portanto, é entender que o não para a educação bíblica é positivo. Não é negativo para a psicologia, para a filosofia educacional, pós-moderna. O não é negativo, vai traumatizar. E a gente está vendo uma geração fragilizada, vulnerável. Quando as coisas apertam, começam os jovens dessa geração a pensar em suicídio. O índice de suicídio entre os jovens hoje é altíssimo. É uma geração sem substância. Porque foi criada com docinho. Há 20 anos atrás, os pais diziam não, é não, é não, é não, e acabou. Para a educação bíblica, o não é negativo, é positivo. Nós temos isso explícito em Êxodo capítulo 20, dos versos de 1 a 17. A gente tem isto explícito nos 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás. Os puritanos, citando-os aqui mais uma vez, diziam que por detrás de toda negativa de um mandamento, há uma realidade positiva. O não tem a ver com o que é positivo e não com o que é negativo. Deus começa dizendo não a Adão, então, pais, aprendam a dizer não. É uma geração consumista, porque não houve não. Hedonista, porque não houve não. Personalista, porque não houve não. Mandatária, discricionária, filhos que tomam o posto dos pais e começam a delimitar as ações dos pais, porque os pais se tornaram marionetes nas mãos dos filhos, fantoches, João Bobos. Terceira dica. Não permitir que as emoções, sentimentos, interfiram na educação dos nossos filhos. Não permitir que o sentimentalismo, que o amor poético, que a dramaturgia sentimental interfira na educação dos nossos filhos. Pais manteigas, que não aguentam ouvirem os filhos berrarem e já se desmontam. Vocês sabem que a geração atual, no que diz respeito ao que é permitido e ao que não é permitido, ao que é certo e ao que é errado, tem um amor poético, porque existe uma distinção entre o amor bíblico e o amor poético de Camões. O amor bíblico é racional, é a capacidade de entender o que é certo e o que é errado a partir da palavra de Deus. Não tem nada a ver com emoção, com sentimento. Não tem nada a ver com esse negócio vulcânico, sentimental, que se restringe à zona estomacal. Não tem nada a ver com isso. Então, não permita que os seus sentimentos, pais, interfiram na educação dos seus filhos. Se for preciso dizer não, diga não. Se for possível, vou falar bem baixinho, usar a vara, usem. Vocês vão ficar com Deus ou com o Estado? É preciso a gente entender isso. É a geração das dramaturgias, do sentimentalismo, das emoções doentias, psicóticas, esquizofrênicas. É a geração dos transtornos dos mais variados, porque tudo se resume às emoções, aos sentimentos. E sentimento humano, já disse aqui,
de acordo com a antropologia bíblica, não é confiável, já ressaltou o profeta chorão Jeremias, no capítulo 17. Não é confiável. Eu vou dar a bebê reborn, porque já faz uns 5 meses que minha menininha está pedindo a bebê reborn, mas às vezes não tem condições de dar, não dá. Evite também essa realidade de ceder no que diz respeito à educação. É outra dica, eu não pus no papel, mas me veio à mente, por conta das comparações que os próprios filhos começam a estabelecer dentro das nossas casas, com os coleguinhas da escola. Porque tem o tênis tal, eu não tenho, mamãe, papai. Porque tem a camisinha tal, eu não tenho, papai, eu não tenho, mamãe. Então tem que ser assim. Porque um menino tal começou a ter traços efeminados, então eu estou convivendo com esse menino e aí eu começo a ter traços também. Aí vem o modismo, vem a imitação, vem a necessidade da semelhança, porque a necessidade da aceitação, de fazer parte dos guetos, e aí o pai vê tudo isso e porque não deseja ver o filho entrando em crise emocional e cede. Tem muita homossexualidade hoje dentro de muita casa, porque o pai está vendo, o pai está percebendo, e o discurso que o pai está seguindo é o discurso da atualidade. O que importa é fazer com que os homens, as pessoas se sintam bem. Então meu filho tem que se sentir bem. Deseja ser isto, vai ser isto. Quarta dica. Entender que blindagem relacional pode gestar discriminação e preconceito. Eu vou repetir. Entender que blindagem relacional pode gestar discriminação e preconceito. Nós temos um exemplo bíblico com relação a isso, que envolve os judeus e os samaritanos. Discriminação racional por parte dos judeus, relacional. Nós não podemos nos envolver com os samaritanos, porque os samaritanos nasceram de um evento a partir do cativeiro assírico, onde povos foram misturados, e daí com judeus, e daí nasceu o povo samaritano, um povo pagão, e nós não podemos nos envolver com isso. A gente tem explicitamente a consciência dos discípulos sendo explicitada em João capítulo 4, quando Jesus está diante da mulher samaritana. Preconceito e discriminação. Aí você tem Romanos, a partir do capítulo 3, quebrando as pernas do ufanismo judaico, no que diz respeito a isso, porque o apóstolo Paulo diz aos judeus: vocês pensam que vocês são melhores com relação ao relacionamento de vocês com Deus do que os gentios? De modo nenhum. Todos estão no mesmo nível, não há justo, não há quem busca Deus, não há quem entenda. Então entenda isto, que blindagem relacional pode gestar discriminação e preconceito. O segredo aqui não é a gente tirar Jesus quem disse isto, os nossos do mundo. É ensinar, é blindar intelectualmente e moralmente para viver no mundo. O risco, a história está cheia de exemplos que ratificam isto, de blindarmos os nossos filhos relacionalmente, de pormos numa bolha, numa redoma de vidro, é fazermos com que esses se tornem preconceituosos. Preconceituosos. Toda seita tem uma característica, seja religiosa, filosófica, o separatismo e, por conseguinte, o preconceito. A blindagem relacional estabelece o preconceito. Nós somos os que detemos a verdade e nós não nos relacionamos com os outros. Então, segundo Jesus, João 17, eu peço, meu Pai, tendo em vista os meus discípulos, o meu povo, que está aqui, e os que o Senhor já me deu na eternidade, que vão ser manifestos no tempo e no espaço, na história, a partir do encontro comigo, que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. A igreja foi chamada para viver fora dos portões, já disse um pregador, e não dentro do seu gueto, do seu arraial. O nosso campo de atuação é o mundo, são as escolas, são as academias, é a sociedade. O nosso campo de atuação é o mundo. Nós somos agricultores da palavra de Deus na terra que se chama mundo. Reclusão não é o caminho. É óbvio que toda regra tem sua exceção.
Existem circunstâncias específicas, fatos específicos, que nos impedem. Existem países hoje que impossibilitam isto. A gente viveu, tendo em vista a história da igreja, os nossos irmãos, portanto, do passado, até o ano 311, reclusos. 311, nós temos o Tratado de Tolerância, 312, o Édito de Milão, promulgado por Constantino, onde há a permissão para se falar de Jesus publicamente. O primeiro debate público, tendo em vista a teologia como tema, advém dessa permissão de Constantino em 312, que foi o debate em Nicéia em 325, século IV. Mas antes disso, de 64 até 311, 64, a perseguição encabeçada por Nero. Nero assume o poder em Roma em 54, morre em 68. Em 64, Nero acusa os cristãos de terem colocado fogo em Roma. Começa uma perseguição brutal, vocês sabem, muitos cristãos morrem queimados, decapitados. O apóstolo Paulo foi morto, provavelmente em 67, a mando de Nero, decapitado. Pedro crucificado, e tantos outros. Então, de 67 a 311, perseguição, 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 perseguição. Se não me engano, Domiciano mandou fazer um documento em que tinha que ser registrado oficialmente, onde, nesse documento, os cristãos iam dizer se adoravam ou não o imperador. Tinha que ser apresentado esse documento, era uma carta para se viver em Roma. Os vizinhos, entendo eu, quando não gostavam de um cristão, sabendo que esse era cristão e não podia ter esse documento, porque era atestado de paganismo, acusavam, e muitos cristãos, Pedro vai trabalhar com isso no capítulo 4 da sua carta, da segunda ou da primeira carta. Então, irmãos, a gente percebe que existem exceções. A regra. A igreja começa a ter essa liberdade de debater publicamente os assuntos pertinentes à cristologia, pertinentes à salvação, a partir do século IV. É em Nicéia. Isso porque Deus sensibiliza o coração de Constantino, como sensibiliza o coração de Faraó. Afinal de contas, nós somos reformados. Nós entendemos que quem muda o coração e a disposição do coração é Deus. É Deus que tira-nos do Egito. É Deus que arranca-nos do Egito. Foi Deus que sensibilizou o Constantino. Eu não vou entrar no mérito se a conversão foi genuína ou não. Eu só sei que o fato beneficiou a igreja muito. Existem os aspectos negativos e os positivos. O paganismo começou a fazer parte da igreja, a secularização. Cabe, então, nesse sentido, o discernimento, para que não aconteça o que aconteceu a partir do século IV, com o advento do Édito de Milão. Blindagem relacional pode gestar discriminação e preconceito. Eu finalizo dizendo a vocês que é importante, tanto o pai quanto a mãe, especialmente o pai, que não entendeu que no que diz respeito à educação bíblica, o seu papel é fulcral, tendo em vista a educação dos seus filhos. O apóstolo Paulo, lá em Efésios 6, verso 4, direciona especificamente esta palavra ao pai, ao macho. E nós vivemos em um contexto onde o pai está muito preocupado com o trazer a comida e passa a responsabilidade da educação para a mãe e se ausenta. Você é do tipo de pai que senta com o seu filho ou com sua filha para saber o assunto do dia na escola? Todas as vezes que eu vou pegar minha filha no Mackenzie, a primeira coisa que eu pergunto à minha filha é: o que você estudou hoje? Qual foi o assunto do dia? A minha esposa me contou, ainda essa semana passada, que ela se encontrou em um evento que teve no Mackenzie, de pais e professores, com uma das professoras da minha filha, e ela disse uma coisa que me chamou muita atenção. Quando a professora disse assim, eu fiquei estupefata, eu fiquei perplexa com o que aconteceu outro dia. Eu cheguei mais cedo na sala de aula, eu estava mal, cabisbaixa, e a sua filha, Alice,
Me perguntou, professora, por que a senhora está tão cabisbaixa, está tão triste? Não fique assim, não. Porque eu sei, o Mackenzie o colégio presbiteriano Mackenzie é confessional. As professoras, normalmente, são cristãs, que é diferente da universidade, Mackenzie. E a minha filha disse, não fica assim não, porque você tem Jesus. E com Jesus tudo é melhor, por mais pior existencialmente que seja. A preocupação de falar de Deus, de falar de Jesus o tempo todo. De dizer isso não pode, o YouTube não pode ser visto, tendo em vista algumas coisas. Com relação à homossexualidade, tendo em vista o que nós vimos até aqui, algumas coisas nós precisamos ressaltar. Primeira coisa, a homossexualidade não tem a ver com um fator genético. Não é genético, ninguém nasce gay, se torna gay. A Universidade de Harvard, há pouco tempo, propagou ao mundo, a partir de uma pesquisa, tendo em vista a necessidade de saber se é genético ou não, que não é genético. A maior universidade do mundo não é genético, é psicossocial. Houve um canadense, alguns anos atrás, que tentou dizer que é genético, que existia na zona do cromossomo XY masculino alguma coisa que determinava a homossexualidade. Um norte-americano geneticista se insurgiu contra essa visão e disse, não, isso não existe. Este se retratou, disse que estava equivocado, portanto, não há, no entendimento majoritário da genética, a ideia de que a homossexualidade tem a ver com uma condição congênita. É um comportamento aprendido, que é desenvolvido. E aí a gente pode imaginar inúmeras coisas que podem causar a homossexualidade. Lembrando-nos que homossexualidade não é gênero, nem de acordo com a ideologia de gênero e nem de acordo com a palavra de Deus. Homossexualidade tem a ver com orientação sexual. Gênero tem a ver com a identidade da pessoa. Segundo a palavra de Deus, gênero, macho e fêmea. Orientação sexual, heterossexual. Segundo a ideologia de gênero, gênero em números. Orientação sexual em números. Homossexual, pansexual, bissexual. A Simone de Beauvoir, por exemplo, no que diz respeito à sua sexualidade, adotou a bissexualidade. Apesar de ter sido casada com o pai do existencialismo francês, Jean-Paul Sartre, mas foi um casamento estranho, porque ambos viviam em casas separadas. Então, percebam que, tendo em vista a necessidade de educar os nossos, nós temos que dizer, quando os nossos trazerem esses discursos com relação à homossexualidade, que é genética, dizer, não é genética coisa nenhuma, não tem um cientista, não existe nada no meio científico que diz que a homossexualidade é uma coisa genética. É psicossocial. Como nós, não se assustem, mas é exatamente isto. Como nós aprendemos a jogar futebol, a dançar e tantas outras coisas. Eu sei que este comportamento é mais complexo, porque tem a ver com uma coisa muito íntima. A sexualidade é uma coisa muito íntima. Por isso é mais complexo. Porque ela nos desnuda, literalmente. Ela nos faz ficar despidos. E a nudez, no contexto de quem é depravado, traz vergonha. E a vergonha traz culpa. E a culpa traz inúmeras complexidades. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Tentaram se vestir. Depois da consciência da queda, da desobediência a Deus. Então, orientação sexual, homossexual, não tem a ver com uma coisa genética, é psicossocial. Segundo, é uma coisa que a palavra de Deus diz que não tem que ser vista como algo que tem que ser seguida. O Antigo Testamento ressalta isso, no Levítico. Os casos que envolvem Sodoma e Gomorra, Gênesis 19, provavelmente a homossexualidade,
existia em Sodoma e Gomorra, em ambas as cidades, o berço, talvez, da homossexualidade, tendo em vista a descrição narrativa, bíblica, histórica. A gente vê que é condenada, a gente vê que também o que fez com que Noé viesse a amaldiçoar Cão foi porque Cão abusou de Noé sexualmente. A palavra lá não é porque viu a nudez, é Cão em Noé mesmo, né? Porque viu a nudez. O verbo no hebraico é abusou sexualmente. O resultado foi a maldição. Porque dentro da consciência veterotestamentária, a homossexualidade é vista como uma maldição. Porque a linguagem pactual veterotestamentária se restringe à bênção e à maldição, no que diz respeito à questão relacional. Se você vive de acordo com a palavra de Deus, você é abençoado. Se você não vive, você é amaldiçoado. E a perspectiva do povo veterotestamentário, no que diz respeito à existência, se restringe a isso. Por isso que tem muito a ver com o que é físico, com o que é material. Eu vou ser abençoado para eu conquistar a terra. Eu vou viver de acordo com a palavra de Deus para eu conquistar a terra, para eu vencer na guerra, e tal, e tal, e tal. Isso no Novo Testamento muda. O foco não é mais no que restringe essa ambiência física, é uma metáfora lá que aponta o tipo, que aponta para o antipo, que tem a ver com o novo céu e a nova terra, com que não é palpável, tocável, tangível, que não se restringe, melhor dizendo, a esta ambiência física. No Novo Testamento a gente tem em Romanos 1, eu já citei aqui, se não me engano, no primeiro dia, a palavra de Deus condenando a homossexualidade, dizendo que é um comportamento inatural, porque não corresponde com o princípio, porque Deus criou macho e fêmea e estabeleceu a orientação sexual heterossexual. É certo que os homossexuais haviam tentado dizer ao mundo até um tempo atrás, que a homossexualidade tem a ver com um fator genético. Isto fica explícito com a mudança do termo de homossexualismo para homossexualidade, a partir de 1985. Em 1973, o termo homossexualismo foi tirado da lista de distúrbios psíquicos da Associação de Psicologia Norte-Americana. Portanto, a homossexualidade até metade do século XX, era vista como uma doença. Nós temos o caso mais emblemático que envolve o físico, se não me engano, britânico Alan Turing, o homem que desbancou a máquina Enigma, usada pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, que foi condenado à prisão porque foi descoberto tendo uma relação homossexual. Então, a homossexualidade era associada a uma doença, a um comportamento, quem nunca ouviu falar da praga gay dos anos 90, que tinha a ver com responsabilizar a homossexualidade pela transmissão do vírus HIV. Diziam, entendiam, de maneira superficial, porque não se estudava muito, que a AIDS só era transmitida por meio da relação anal. Então tinha a ver com esse negócio dos homossexuais, foram os homossexuais que transmitiram, que passaram a AIDS. A gente tem casos de artistas que morreram de AIDS, homossexuais. O Fred Mercury, por exemplo, Cazuza no Brasil, Renato Russo e tantos outros. Então, quando a gente vai estudar a homossexualidade no contexto americano, até a década de 90, a gente vai ver uma certa visão que não tem a ver com o que hoje a ciência sustenta com relação à homossexualidade. Então, irmãos, nós temos que entender que a palavra de Deus diz que é um comportamento inatural, não tem a ver com o que é natural, e não é natural porque homem e mulher não procriam. O saudoso Enéas, candidato à presidência da República inúmeras vezes, em uma entrevista à Gabi, disse, com relação à homossexualidade, ao travestismo e tantas outras nomenclaturas de gênero, um homem pode se vestir de mulher, pode ter todos os atributos de mulher, pode colocar silicone, pode fazer uma transformação física, anatômica e fisicamente, visivelmente, passar-se por uma mulher, mas o seu DNA, o seu cromossomo continuará sendo de homem, XY, porque é inalterável. Não é congênito, não é natural, é inatural.
1 Coríntios, capítulo 6, versos de 9 a 11, vai dizer que há esperança para os homossexuais, como há esperança para os adúlteros, para os ladrões, para os assassinos, para os pagãos sem Jesus, que vivem de acordo com essa vida pecaminosa. Sabem por quê? Porque a consciência do Novo Testamento, a partir de Jesus, é de que não existe nada nessa vida que Jesus não possa mudar, transformar. Então, esse discurso de que uma vez gay, gay para sempre, de que é uma condição inalterável, não cabe na linguagem do santo e bendito Evangelho, porque não há nada que o santo e bendito Evangelho, se estiver no centro da vontade redentiva de Deus, que não possa mudar, transformar. Lá no versículo 11 de 1 Coríntios capítulo 6, diz, seguindo o raciocínio do versículo 9, porque no versículo 9 Paulo diz assim: há entre vocês sodomitas e efeminados. O sodomita é o homossexual ativo, o efeminado é o homossexual passivo. Por que o apóstolo Paulo trata do ativo e do passivo? Porque na mentalidade greco-romana, à época, ou da época, só a relação homossexual ativa que era condenável, a passiva não. Aí Paulo diz, usando o termo malakoi, efeminado, e arsevokoite, sodomita, passivo e ativo, efeminado, passivo, ativo, sodomita, que ambas as relações são condenáveis. Relação homossexual não tem a ver com passivo, a ação passivo-ativa, tem a ver com a relação com a pessoa do mesmo sexo. E Paulo está dizendo aos imperadores romanos, com exceção de um que não foi homossexual, Nero casou-se com um homem, todos homossexuais, com exceção de um, todos com exceção de um, que a homossexualidade é um pecado como qualquer outro, e aí nós temos que entender uma coisa: o homossexual não é mais pecador do que o bandido, do que o ladrão, do que quem mente, do que quem vive fofocando. É um pecado como qualquer um desses pecados, e quem vive nessa permanência, nessa prática, tem que se arrepender. O homossexual, como quem vive mentindo, quem vive passando a perna nos outros, nos negócios, nas atividades existenciais, que envolvem a vida social, é também pecador e precisa de Jesus. Então nós não temos que discriminar uma pessoa porque é homossexual e não discriminar outra porque, socialmente falando, é um pecado mais atenuante. A gente tem muita mentalidade romana do pecado, de pecados capitais e veniais. Eu sei que a teologia reformada, a partir do século XVII, trabalhou a ideia de pecado agravante e atenuante, os catecismos de Westminster trabalham com isso, mas nós temos que entender que para Deus não existe pecadinho e pecadão, é tudo pecado, e só se resolve em Jesus. Jesus pode mudar a história de quem vive na prática da homossexualidade, no que diz respeito à sexualidade, como Jesus pode mudar a história de quem se restringe a uma vida torta, integralmente falando. Paulo vai dizer, como fostes vós, ele usa o verbo no passado, como fostes vós. Então Paulo está dizendo, existiam ex-gays dentro da igreja de Corinto, e o apóstolo Paulo usa lá no versículo 11, o seguinte: vocês foram mudados por meio da santificação, da regeneração promovida pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que muda, que transforma. Então, se você tem alguém que tem essa prática de vida pecaminosa, não entre em guerra. Se coloque diante de Deus, seja amigo, seja amigável, seja como Jesus, que ante ao discurso farisaico, quando os mesmos trazem uma mulher adúltera, com pedras e paus nas mãos, metaforicamente falando, diz, abraçando-a, vai, não peques mais. O evangelho da graça é o evangelho do abraço, o evangelho da graça é o evangelho do aconchego. É o evangelho que não olha para o pecador no sentido de você é pecador, vou te discriminar sendo eleito, óbvio. É o evangelho que abraça, a gente tem isso explícito na parábola do filho pródigo. O pai que recebe o filho à beira da estrada, não recebe tendo já um discurso preparado, mas o abraça e o põe um anel que significa autoridade no dedo do mesmo. Os pródigos, na graça de Deus, os pecadores são abraçados e não discriminados. Então, essa é a consciência do Evangelho. O Evangelho não surgiu, Jesus não surgiu no mundo para estabelecer cismas. Pelo contrário, quem estabelecia os cismas era a religião farisaica, judaica, da época.
os guetos, os partidos, os zelotes, os fariseus, os saduceus. Jesus vem e estabelece uma subversão, no bom sentido, uma ruptura, quebra as pernas das fronteiras, dos bairrismos, e diz: todos em mim são um. O que tem que acontecer é a mudança a partir de mim. E os fariseus enlouquecidos, porque estavam restritos à perspectiva de relacionamento com Deus religiosa, ritualística, cerimonialista, e não a genuína, a verdadeira. Porque Deus, desde o princípio, foi Deus de todos, ou é Deus de todos os eleitos. Deus se revela como Elohim, e não como Yahvé. É o Deus universal, no princípio criou Deus, é Elohim, é o Deus universal, é o Deus de todos os eleitos que fazem parte de todas as raças, de todas as etnias, e o Apocalipse capítulo 5 deixa isso explícito, porque João vê pessoas envolvidas no Cordeiro de Deus, isto é, Jesus, de todas as línguas, de todas as raças, de todas as tribos, homossexuais, ex-homossexuais, melhor dizendo, ex-bandidos, ex-homicidas. Por isso que a gente encontra na história da igreja, a partir da palavra de Deus, gente que matou, que assassinou como Davi, gente que tinha uma vida de serial killer cristã, perseguia os cristãos e matava como Paulo, gente que se prostituía como Raabe, que está na galeria da fé, porque o evangelho quebra as pernas do moralismo religioso dos homens preconceituosos, discriminatórios, porque o evangelho não é discriminatório. A igreja tem que entender que ela tem que amar e abraçar as pessoas, não tem que tratar as pessoas como paus e pedras nas mãos, como fez Jesus diante da mulher adúltera. Você foi chamado para exercer o que Mônica de Pona, e finalizo, exerceu quando a mesma observava a vida de Agostinho. Você sabe, eu já disse aqui que Agostinho teve uma vida boêmia, voltada ao pecado, foi pai muito novo. Mônica, extremamente piedosa, vendo Agostinho do jeito que via, não estabelecia conflitos com Agostinho, orava e buscava a Deus, e se colocava diante de Deus, pedindo a Deus que convertesse Agostinho. Agostinho, como disse ontem, se converte em 386, depois de Cristo, século IV, e sua vida muda e se torna maior expoente da igreja do final do século IV e início do século V. John Knox, na Escócia, vendo a perseguição encabeçada por Maria Tudor, não estabeleceu uma guerra, não chamou os cristãos que ali residiam e disse: vamos montar um exército aqui, com armas e paus em mãos, para nos insurgirmos contra a Maria Stuart, que tinha, se não me engano, 17, 18 anos. John Knox, uns 44 anos, à época. Não, resolveu se curvar diante de Deus e dizer: Deus, dê minha Escócia, senão eu morro, dê minha Escócia, senão eu morro. É intercessão. Se você tem um adolescente, porque você não teve o cuidado de ensinar de acordo com a palavra de Deus, não adote o comportamento da imposição, da disputa, da força, vá para o seu quarto, se curve diante de Deus, como fez Mônica de Pona, como fez Suzano Wesley, como fez tantos e tantos outros homens e mulheres de Deus, diante de Deus. Ponha diante de Deus o caminho, é a intercessão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã. A palavra está com perguntas. Vamos lá, o professor Herbert vai levar. Tá aí. Isso. Bom dia, pastor. Na verdade, não é tanto uma pergunta, mas um esclarecimento. Em relação aos primeiros artigos que você colocou do Código Civil, como eu achei a redação um pouco truncada, cita o 226, 227 e também 932, inciso 1, se não me engano, mas esses artigos não falam exatamente sobre a autoridade dos pais em relação à criação dos filhos. O 9321 do Código Civil, ele fala sobre a autoridade dos pais, responsabilidade dos pais no caso de reparação de danos provocados pelos filhos. A responsabilidade dos pais na criação dos filhos está no 1634 do Código Civil, no inciso 1, e aí ele fala que justamente a responsabilidade na condução da educação e da criação dos filhos é dos pais. E o 226, 227, na verdade, é o da Constituição Federal, que fala sobre a responsabilidade, não só
da família, mas da sociedade, do Estado como um todo, né? Embora no 227, 226 fala que a base da sociedade é a família. É só o esclarecimento para... E me perdoe pelo esclarecimento, mas é porque ficou meio truncado nos artigos, né? E esse artigo 226 e 227, ele é reproduzido no ECA, no 4º, em relação à educação dos filhos também. Eu falo porque eu sou jurista, e aí toda vez que cita um artigo, eu vou lá para verificar. Porque a intenção, na verdade, foi dizer que, tendo em vista o Estado de Direito, a visão nesses artigos contempla a integralidade. E aí eu peguei o gancho para dizer que isso tem a ver, porque a Constituição ela tem os seus braços. E aí você travega pela Constituição com o propósito de sustentar um princípio, que é o princípio da integralidade. A responsabilidade com relação ao sustento, com relação a tal, é dos pais. Abre-se um precedente, e aí a gente recorre a outros artigos, tendo em vista o que a gente tratou hoje, para entendermos que a responsabilidade, no que diz respeito à educação, é dos pais. Daí a razão de eu ter usado esses 2 artigos, porque tem a ver com a questão integral. E o meu intuito também não tinha a ver com tratar da questão jurídica, estatal, mas só dizer que há uma base jurídica, porque há um princípio que, no meu entendimento, por isso que eu disse, tem a ver com a questão relacional de proximidade. Ninguém vai ouvir quem não convive no dia a dia. Então, o que eu quis dizer é que ambos os artigos e o ECA responsabilizam, o termo é direito irrenunciável. A responsabilidade jurídica, até penal, é dos pais. Como o caso aqui é educação, meu propósito não foi fazer uma defesa dentro da Constituição, tendo em vista os artigos e os braços constitucionais que sustentam, a partir desses artigos que eu citei, o princípio da responsabilidade no que diz respeito à educação. Assim, mas o esclarecimento não é questionando esse conceito, mas o próprio artigo, ele não diz isso. O artigo que diz isso é o 1634, e o 226 e 27 ficou solto no texto. Ele tem que ser relacionado a alguma lei, e ele não é do Código Civil. É só esclarecimento sobre a base que foi usada, mas concordo plenamente. E eu estou dizendo que o intento foi usar, a partir do princípio da integralidade, associando esse princípio ao tema que nós estamos abordando, e não fazer uma defesa a partir da Constituição do tema propriamente. Ah, não, sim, é porque quando você usa um artigo você tem que linkar. Porque, por exemplo, a intenção não foi extrair os argumentos oriundos dos artigos, mas dizer o seguinte: a integralidade é a responsabilidade total para sustento, para alimentação, para tudo que tem a ver com os filhos, é dos pais, de acordo com o Código Civil. Entendi. E aí eu peguei essa deixa, talvez eu teria que ter enfatizado isso, da integralidade, para dizer isso tem a ver com a educação, isso tem a ver com tudo. Então, se eu fosse me ater a tudo que a Constituição diz, aos artigos precisos e específicos, eu não ia ter tempo para me dedicar ao principal, que é o que a palavra de Deus ensina. É só corrigir no artigo mesmo. Mais uma pergunta? Quanto ao dever educacional, o artigo 205 e 206 da Constituição também fala sobre o dever da família de educar, né? Bom dia e obrigada pelos esclarecimentos, que os 3 dias de palestra foram incríveis em relação ao tema. Realmente saí daqui bem embasada, né? E eu achei bastante interessante essa 4ª dica que o senhor deu em relação à blindagem relacional. E aí vai a dúvida e a pergunta. Eu tenho uma criança que está numa escola cristã, confessional, uma criança de 4 anos que as crianças na primeira infância têm um vínculo muito forte com o professor, né? Isso a gente sabe, eles têm esse vínculo e se espelham no professor. A escola sendo confessional, eu tenho conhecimento que dentro da escola tem professores homossexuais. Aí a questão, uma seleção de professores pela orientação sexual do âmbito jurídico traz uma discriminação? Eu, como mãe, eu optei por uma escola cristã porque eu creio nos princípios cristãos, e a homossexualidade está fora dos padrões. Então, eu posso exigir que a minha filha não tenha convívio com um professor que tenha hábito, que tenha
que tenha escolhas homossexuais nesse ponto. Sim, conquanto, em função do que a gente vive hoje, abre-se um precedente ou passa-se a incorrer na probabilidade de ser submetido a uma acusação de discriminação. Então, a gente vive em um contexto social, tendo em vista todas essas coisas, muito tênue, melindroso. Eu entendo que vai chegar uma época que nós vamos ter que nos posicionar, a exemplo dos cristãos do primeiro século, tendo em vista o risco de perdermos até a vida. Porque, vejam, que começa assim. A perseguição começou contra os cristãos com os judeus, depois Roma começou subsidiando os cristãos judeus perseguidos, depois Roma começa a perseguir os cristãos. E aí houve a necessidade de dizer, eu sou cristão, de fato, não vou me render a César e ao sistema político, governamental, religioso romano. Então, eu acho que a gente tem que ter a disposição e até a responsabilidade, o dever de selecionar. Mas a gente tem que entender também que corremos o risco... O custo, né? O custo, as consequências. Cada pai vai ter que calcular isso aí. É o ônus, né? É o ônus. Se for necessário, se for necessário, que se corra esse risco. Por exemplo, uma escola, né? A questão da escola. Se é uma escola confessional, a própria confessionalidade vai limitar no escopo da confessionalidade, ok? Mesmo a escola fazendo parte de um contexto de leis educacionais, mas pelo fato dela ser confessional, primeiro, a primeira atitude da diretora diante de um professor que assumidamente esteja influenciando os alunos com a sua opção sexual, a primeira atitude do diretor é chamar esse professor e dizer para ele, olha, essa escola é confessional, nós somos cristãos, nós partimos do pressuposto de Gênesis, e acabou. Agora, se é uma escola pública, né, aí ferrou. Desculpe o termo, mas aí você não vai poder... A diretora vai te dizer, olha, a porta é a serventia da casa. A porta da rua é a serventia da casa. Fala no microfone. Herbert. Pastor, concordo. E o conflito é justamente esse, porque nós, como pais, escolhemos uma escola confessional e justamente por conta dessas questões mais delicadas, a gente crê que não vai ter um confronto. Só que o que tem visto, o que tem acontecido, não é isso. Assim, eu estou dando um exemplo prático mesmo do que está acontecendo hoje, o conflito que eu estou encontrando em relação a questões jurídicas, né? E até como abordar isso com a direção da escola. Então, é uma questão muito tênue. Eu também entendo que é muito delicado a diferença ali, você conseguir levar esse assunto e manter a sua postura como cristã e defender Gênesis, né? Se a escola é confessional, ela é confessional. É igual a FTRB. A FTRB está registrada no MEC, mas é confessional. Se o aluno chegar aqui... Primeiro, o aluno que chega aqui querendo essas modinhas, eu peço para ele sair. Não tem conversa. Se ele inventar moda, não, que eu penso assim, vai ser assim, e querer influenciar, não vai dar conta. Se quiser entrar na justiça, que entre, faz o que quiser. Mas é confessional. Agora, se o cara entra na faculdade pública ou numa faculdade privada não confessional, você não tem força. Na confessionalidade, a força é o quê? É a confissão, nós somos cristãos. E acabou. É o projeto pedagógico. O segredo é o projeto pedagógico. Por exemplo, a escola cristã, que, se Deus permitir, a gente vai abrir. O projeto pedagógico vai sair só ano que vem. Por que a gente não vai ser rápido? Porque a gente está contratando consultorias especializadas para fazer projetos, para ajudar a Regiane a fazer o projeto pedagógico. Estamos contratando o melhor cara lá de Belo Horizonte, que é o Igor Miguel, para ajudar nesse projeto. Isso aí vai durar, não sei se vai ser março, talvez seja dezembro ano que vem. Mas o projeto pedagógico é o essencial. No projeto pedagógico, você diz, olha, aqui
quem manda aqui é a confessionalidade. E acabou, não tem acordo. Não tem, a confessionalidade ela está lastreada nos documentos legislativos. É justamente para isso. Tá bom? Próximo. Bom dia. O senhor comentou sobre o papel do homem e da mulher cristãos de se apresentarem como exemplos bíblicos para os seus filhos. A minha pergunta diante disso é: qual seria o seu conselho para uma mãe solteira? O mesmo. Ela vai exercer a função de pai, de uma certa forma. A função psicológica, é o papel de pai. E, tendo em vista isso, ela tem que, enquanto mãe, ensinar os seus filhos de acordo com a palavra de Deus também. Então, o princípio é o mesmo. A condição é a mesma. A própria Lloyd de Timóteo, né? Exatamente. Ok, mais uma? Eu aqui. Bom dia. A minha dúvida é que essa questão do evangelho, ele não é preconceituoso, a igreja não é preconceituosa, né, não discrimina. E no convívio cotidiano, né, como é que a gente coloca em prática essa questão de não ser preconceituoso, tanto nós pais como nossos filhos, e ao mesmo tempo não ser engolido pela narrativa deles, né? Como é que a gente, na prática, a gente não é preconceituoso, de modo que a gente não seja preconceituoso, mas ao mesmo tempo não se deixar engolir pelas narrativas deles, né? Que é uma coisa que eles batem muito, né? Nessa questão do preconceito, né? Existe uma distinção entre aceitação e discriminação. Nós não podemos aceitar a visão do mundo no que diz respeito à vida comportamental. Mas isso não significa que nós devemos discriminar quem adota essa visão de vida comportamental. Então, aceitar é uma coisa, discriminar é outra coisa. São coisas distintas. Então, nós somos chamados a nos interagirmos, não aceitando. O sal tem esse papel de penetrar e de tomar conta, de ser majoritário, tendo em vista a comida. Então, quando Jesus faz uso da figura do sal, tendo em vista o papel do cristão, o entendimento de Jesus é este, porque o sal representa isso. Ele tem esta utilidade de envolver os alimentos, de penetrar, de possuir. O sal influencia, o sal não é influenciado. Então, aceitar é uma coisa, discriminar é outra coisa. Na linguagem de Jesus, não há aceitação. Jesus rompe com o sistema religioso o tempo todo. Mas não há discriminação, porque Jesus está o tempo todo conversando com publicanos, com prostitutas. A religião que estabelece, a partir da não aceitação, a discriminação, a religiosidade. Em Jesus, não. E a gente também tem que tomar cuidado com o seguinte, o nosso exemplo é Jesus. Nós somos a igreja cristocêntrica, e ser cristocêntrico não é você deixar de se envolver completamente, mas saber os seus limites, porque senão a igreja perde a força evangelística. Aí a gente vive aqui, a gente se fecha num gueto, ninguém entra e ninguém sai. A igreja ela é enviada, ela não pode perder a veia evangelística dela. O nome, né? O nome eclesia. Eclesia. Significa exatamente isso. É de dentro para fora, não de fora para dentro. Agora, o cuidado, né? Aí as famílias vão ter que estabelecer os limites e os cuidados disso aí, como vai acontecer. Aí cada pai vai ter que estabelecer o limite. Cada contexto é um contexto. Agora, cada realidade é uma realidade. Como é que a gente vai proibir, como é que a gente vai deixar de se relacionar com as pessoas? Aí, esse modo de se relacionar, aí a própria palavra de Deus vai dar os parâmetros para como isso vai acontecer. Jesus foi apedrejado praticamente por quê? Acabou de falar. Né? Ele ia ao encontro de pessoas que estavam à margem da sociedade. Agora, como nós temos que ir ao encontro? Toda religiosidade é preconceituosa. O Evangelho não. O Evangelho. Por isso que o Evangelho não se restringe aos arraiais da religião. O Evangelho transcende isso. É porque a palavra preconceito é uma palavra muito usada pejorativamente pela turma do LGBTQI. E preconceito e discriminação.
É claro que nós temos um preconceito acerca daquela prática. A gente não aceita como válida para nós e não queremos que nossos filhos façam isso. Agora, o que o professor está falando aqui é exatamente sobre como nós vamos lidar com isso. Vamos pegar a pessoa e vamos deixar de lado, não vamos conversar com ela, vamos se isolar completamente? O Evangelho inclui, não exclui. E quem que a inclusão tem que explicar também, né? A inclusão não é essa inclusão no sentido da justiça social, do LGBTQI, da aceitação, da integralidade comportamental, aceitar tudo que está no bojo, não. É puxar para perto e pregar. Para quem que a gente vai pregar? Pregar para convertido? Imagodei. Mais uma pergunta? Oi. Parabéns pela palestra. Tira a máscara. Professor, pastor Alain, parabéns pela palestra. Eu vou pegar o gancho aqui na pergunta do Henry, e praticamente era quase minha pergunta aqui, mas com a ênfase no caso da discriminação. A gente está vivendo uma cultura de cancelamento. Então, um adulto com a formação, com os preceitos do Evangelho, eu acredito que ele consegue resistir mais, né, a um cancelamento. Mas, de repente, eu queria que só falasse um pouco sobre como você vai falar com uma criança que está sendo cancelada por expor a sua fé no meio, por exemplo, do contexto de uma escola pública, que é mais complicado. E eu queria fazer uma outra pergunta também, queria saber se na sua obra tem essa cronologia, essa história do desenvolvimento lá da raiz da ideologia de gênero. Eu vou começar respondendo a segunda pergunta. Sim, tudo, desde o início. Uma das dicas que eu dei é não tentar educar a partir do sentimentalismo, da necessidade de aceitação da criança, tendo em vista o meio educacional que a mesma está. Então, é preciso fazer com que ela entenda que o mais importante é servir a Deus do que ao mundo, que o mais importante é estar com Deus, andando com Deus, do que ser aceita ou aceito pelos amiguinhos. Isto é inegociável. Fazer parte de uma turma não é maior ou mais importante do que andar com Jesus. A gente viveu muito essa realidade nos anos 60, se não me engano, com as febres das gangues. Não é? Existiam as condições ou as condicionalidades para se fazer parte das gangues, roubar, matar, etc. e tal. Então, o Evangelho não permite que venhamos adotar isto, tendo em vista a necessidade de interação social, de ser aceito. A gente tem que ser aceito por Deus e já é em Jesus. Isso basta. É a teologia do contentamento. A gente tem que se contentar com o que a gente tem. Pedro trabalha isto em sua primeira carta, no primeiro capítulo, tendo em vista que os cristãos da Ásia Menor estavam sendo perseguidos. Pedro diz que nós devemos exaltar a Deus. Vejam, exaltar a Deus no meio do turbilhão oriundo da perseguição, da efervescência. Por quê? Porque Deus em Jesus nos salvou. E aí Pedro vai dizer que em Jesus nós temos uma herança, e essa herança é bendita, imaculada, sem mancha. O que é que Pedro está dizendo? Irmãos, não fitem os olhos de vocês nas tribulações, nas perseguições, mas no presente que Deus deu a vocês por meio de Jesus. Este é o maior bem, é o maior tesouro que uma pessoa pode ter. Por isso que Jesus disse que haveria de acontecer conflitos relacionais dentro de muitas famílias por causa do Evangelho. Não é que Jesus estava dizendo que o Evangelho ia trazer disputas intrarrelacionais, tendo em vista a ambiência familiar. É que Jesus disse que, de fato, existe uma coisa automática, espontânea, que é a aversão ao Evangelho. E a gente não pode abrir mão
do Evangelho, e se a gente é do Evangelho de Jesus, a gente não vai, porque um dos pontos lá do calvinismo é a perseverança dos santos, ou a preservação dos santos, por conta de pai, de mãe, de tio, de avô, de amiguinho, de amiguinha. Não, de modo nenhum. Eu não estou dizendo aqui que nós temos que marginalizar essas pessoas, eu estou dizendo que, em sendo nos convidados por estas pessoas, até um pai, até uma mãe, a negarmos o Evangelho, nós não podemos abrir mão do Evangelho. E Deus, se somos de Deus, vai fazer com que nós não venhamos abrir mão do Evangelho. Então, é inegociável, é mostrar para a criança que o mais importante é ela estar com Deus. Não importa. A gente tem que fazer com que os nossos cresçam tendo esta consciência de que nada, absolutamente nada, pode ser igualado à vida eterna que nos foi dada por Deus em Jesus. A vida é muito curta, transitória, a vida existencial. Tiago vai dizer que é como a neblina, passa muito rápido. Nós somos finitos. Essa consciência da realidade da morte tem que estar impregnada, tendo em vista a transitoriedade humana. A morte é uma passagem, então, isso que tem a ver com esse mundo, com essa vida, não é mais importante. O que é mais importante é o que nos aguarda. Se nós passamos a criar os nossos filhos, tendo em vista a necessidade de adotarmos ou de gestarmos essa mentalidade, tenho certeza, nada absolutamente vai mudar a cabeça ou o rumo dos nossos. Eu vou só deixar claro aqui, quando a gente tratou aqui, um exemplo clássico aqui, o Henry. Os nossos filhos fazem um exemplo clássico da gente não aceitar, mas, por outro lado, tentar conviver. Os nossos filhos fazem futebol juntos, né? Terça e quinta, a gente se encontra lá. Otávio e Eduardo já me narrou situações de crianças que estão lá, de algumas delas que declaradamente elas dizem, uma delas chegou para ele e afirmou de uma forma bem séria sobre isso. O que eu ensinei para ele? Isso é não viver é não aceitar, mas não. Eu ia tirar ele de lá, a não ser que o dono de lá, o diretor de lá, criasse uma estrutura de imposição ideológica, mas não tem. Então, uma instituição, seu filho está matriculado no futebol, o clube de futebol não tem nenhum tipo de imposição ideológica, não tem. Mas lá dentro vai ter crianças ou adolescentes que vão dizer que são aquilo. Qual é a nossa postura? É ensinar para os nossos filhos a dizer para eles que, embora eles não concordem com aquilo, que aquilo não é a prática correta, que aquilo não é uma coisa de Deus, eu respeito você. Isso é o não discriminar. É não criar também uma cultura de ódio. Porque, assim, quando a gente fala em cultura de ódio, Alain, é um termo que os progressistas usaram e a gente fica com medo de usar esse termo. Mas nós, cristãos, a gente não pode estabelecer cultura de ódio. Porque cultura de ódio existe. É tanto que tem feminicídio, tem pessoas que matam homossexuais só por conta do ódio de detestar ver um homossexual na frente dele. Então, o não discriminar é nesse sentido, não é no sentido de não deixar de se posicionar ou da gente estar adotando discurso da justiça social. Não tem nada a ver. Pelo contrário, né? Pedro ensina isto, né? Quando Pedro escreve a sua primeira carta, se não me engano, tendo em vista uma série de coisas, governos corruptos, patrões discricionários. Aí Pedro diz o seguinte, o caminho do cristão não é o anarquismo, não é se insurgir com espadas nas mãos. Exatamente. E Pedro diz o seguinte, Paulo também vai falar isso, é a intercessão, é colocar estas autoridades, essas pessoas diante de Deus. E limitar também os filhos, por exemplo, lá no prédio. Eu não proíbo os meus filhos de descerem, mas eu deixo 2 vezes por semana. 2 vezes por semana eu deixo descer. E supervisiono. Joga bola, tal. Aí tem lá, eles compram lá o álbum do Campeonato Brasileiro. Os 2 compraram. Aí vai lá e figurinha, bafo e tal. Eu fico de olho. Terminou? Bora. Agora, já pensou se eu pegar os meus filhos e falar assim, olha, você não vai nem descer.
eu estou criando uma bolha, ok? Que Jesus não criou. Então, a gente tem que trabalhar de forma supervisionada e limitada. Aí vem a questão do limite. Você tem que entender e enxergar tudo que está ao seu redor. Agora, proibição total, aí você vai ter que tirar ele da escola. Vai ter que tirar do futebol, vai ter que tirar do piano, vai ter coleguinhas lá que vão dizer que são homossexuais. Então, na verdade, é uma disciplina supervisionada. Supervisionada. A supervisão é o fator. A última pergunta. Tem mais uma ou encerrou? Vamos à última, então. Até 13h a gente vai ficar aqui respondendo. Essa é rapidinho. A minha pergunta é, o senhor acredita que a gente está vivendo uma era pós-cristã? Sim e não. Se a gente for pensar no Ocidente, em algumas realidades norte-americanas, tendo em vista o que é majoritário filosoficamente, intelectualmente, sim. E a tentativa dessa turma é causar isto. Não porque a gente ainda vive em contextos sociais como o nosso, onde a mentalidade cristã é majoritária. O Brasil é um país de mentalidade cristã majoritária, ainda. Se não me engano, 83% da população brasileira, segundo o IBGE, é cristã. E aí, protestantes, romanos, espíritas, cristãos, etc., kardecistas, etc., etc. e tal. Então, sim e não. Tendo em vista algumas realidades, alguns espaços geográficos que explicitam uma filosofia, uma intelectualidade, uma maneira de entender a vida, comportamental, filosoficamente falando, etc., etc. Então, sim e não. Eu acho que a gente caminha, e é bíblico, porque o mal tem que amadurecer na linguagem do Apocalipse, é a questão da vidima lá, né, Apocalipse 14, para Jesus pisar no lagar e tal. Então, precisa tomar conta, ser majoritário, para que Jesus venha. E diz assim, basta, acabou. Então, há, biblicamente, a necessidade de que o mal se torne majoritário, a aversão, mundialmente falando, é a ideia do anticristo, de um governo mundial. Uma era pós-cristã. O que significa o termo anticristo? O que se opõe a Jesus, ao cristianismo. Então, é preciso que isso aconteça para que Jesus venha. De grosso modo, esta é a perspectiva apocalíptica. Então, sim e não, hoje, mas tudo caminha para que isso aconteça. Muito bem. Para quem é membro dessa igreja, essa igreja já se posicionou contrário ao progressismo. Tá ok? A liderança dessa igreja já se posicionou contrário ao progressismo, ao marxismo. Mas, cuidado para não usar o evangelho como se o evangelho fosse um meio de propagar ódio, que não é. Vamos manter o equilíbrio no evangelho. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão saindo e vão sair até com raiva de mim, vão me acusar, vão falar bobagem aí. Olha, primeira coisa, a nossa igreja assumiu que o progressismo não dá para nós. Progressismo, esquerdismo, marxismo, feminismo, a gente já tratou disso aqui. É importante, né, lembrarmos que o que nós fizemos foi uma pesquisa a partir de dados, de fatos históricos. Então, quando a gente vai estudar alguma coisa, a gente tenta saber a razão desta coisa. Exatamente. Está existindo. Então, o que nós fizemos aqui foi observar na história e perceber, a partir desta observação, onde está o início, a estirpe de tudo que nós estamos vivendo hoje. Então, não é uma conversa no sentido de dizer a gente está dizendo isso porque a gente entende que isso é errado, etc. E tal. Não é porque a gente vê
nos anais da história, tendo em vista estas literaturas, estas informações aversas ao cristianismo. Então, essa é a questão. Nós não somos progressistas, nem o professor Alain é progressista, senão ele não viria aqui, não subiria aqui. Por outro lado, nós não podemos perder a voz profética da proclamação do Evangelho de Jesus. Tome cuidado com isso também. Tome cuidado para que a nossa língua não se torne uma língua que lance fogo sobre as pessoas. A gente tem que evangelizar as pessoas. Evangelize. Agora, use todo o cuidado que você precisa, que nós precisamos usar. Observe quem é que entra na sua casa, observe os coleguinhas. É criar um campo de observação, de limites, de não, mas jamais criar um campo onde a criança não consegue nem ao menos pisar o pé fora de casa. Isso não é evangelho. Então, por um lado, a gente repugna o progressismo, por outro lado, a gente puxa o evangelho para que vocês não se tornem também pessoas que pode se tornar até uma seita, que isso é coisa de seita. Nós não somos seitas, nós não somos uma seita, nós queremos pregar o evangelho, amém? Eu vou ter que encerrar, tá bom? Porque ele tem que pegar o voo daqui a pouco. Gente, vamos tirar uma foto aqui todos nós? Queria agradecer